Olá, eu sou Hilbert Gomes, cooperado da Uniodonto Fortaleza, implantodontista. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre algo que impactou imensamente minha vida. Foi a adoção do nosso filho. Essa experiência que eu vivi junto com a minha esposa, ela causou profundas transformações na vida de cada um de nós. E na verdade, tudo aconteceu numa visita ao abrigo. Quando eu, que na verdade nem era tão assim empolgado em relação a esse assunto, a gente já tinha, como casal, feito várias tentativas em relação à questão de engravidar, tinha feito muitos tratamentos. Eu percebi que a minha mulher sofria muito com os tratamentos, eram tratamentos muito invasivos, muito dolorosos, e eu realmente já estava me sentindo incomodado com tudo aquilo. E falei para ela que ela não precisava se preocupar, que a gente não ia ter filhos, ia viajar ao mundo, ia conhecer o mundo, enfim. Não, e essa carência de repente em relação a filho, a gente poderia suprir com sobrinhos, indo em abrigos, enfim, fazendo outro tipo de coisa. Mas essa ideia da adoção em si, ela eu não, tipo, a minha ficha não tinha caído para esse tipo de ação. E um determinado dia minha mulher foi no abrigo, porque a gente visitava e colaborava com os abrigos na nossa cidade, e em um desses dias tinha faltado uma das funcionárias, e uma das que estava lá pediu que ela ajudasse no banho das crianças. E nesse banho ela viu o nosso filho. Quando chegou em casa, ela falou sobre isso e me chamou para fazer uma visita. Eu fui, mas totalmente despretensioso. E quando nós chegamos lá no abrigo, ela abriu a porta do berçário, entrou e olhou para o primeiro berço onde ele estava. Olhou para mim e disse: "Amor, esse é o Pedro." E eu fui indo em direção ao berço. Quando eu olhei para o berço, um sorriso. E naquele mesmo momento que o meu filho olhou para mim e sorriu, eu me tornei pai daquela criança. E eu não sabia nem como explicar isso para minha esposa, porque eu já tinha combinado com ela que nós poderíamos ajudar no abrigo, mas adotar não era um assunto que me atraía. E naquele momento ficou impossível de eu não adotar, porque era o meu filho que estava lá. Nós fomos para casa, conversamos sobre o assunto, ela achou meio estranho isso, porque a gente já tinha conversado. Mas enfim, aceitou que a gente pudesse entrar no fórum, né, com as documentações necessárias para que houvesse adoção. E a gente seguiu como manda o figurino, né? Foi no fórum, procurou a parte de família para saber quais os documentos precisavam, e começamos a levar documentos e tudo. Iniciamos o processo com visita de psicóloga, assistente social, enfim, fizemos todo o processo. Só que ao longo do processo, as pessoas dentro do abrigo começaram a perceber que existia uma ligação muito forte da gente com aquela criança. E em um determinado dia, a coordenadora do abrigo chegou para mim e disse assim: "Hilbert, eu precisava falar com você." "Pode falar. Só, eu queria lhe dizer que aquela criança que você deseja nunca vai para sua casa." E eu perguntei por quê. Ela disse: "Olha, eu particularmente conheço mais de 5 casais que estão na fila de espera para adoção e desejam aquela criança. Então é praticamente impossível que encaixe você e sua esposa adotarem aquela criança." Quando ela falou isso, eu disse: "Olha, eu preciso lhe dizer duas coisas. Primeiro, eu já sou o pai daquela criança. Então eu preciso lhe dizer duas coisas. A primeira é que eu já sou o pai daquela criança, mesmo que ela não vá para minha casa. Essa criança nunca vai deixar de ser assistida por mim, porque eu já sou o pai dela. E outra, as coisas de Deus são como se você deitasse num rio e
Força é o sabor da corrente. Você não precisa fazer muita força. Se Deus quer que alguma coisa aconteça na sua vida, aquilo vai acontecer independente de você fazer força ou não. Mas aquela notícia me deixou muito mal mesmo, completamente arrasado. Cheguei em casa, falei para minha esposa e a gente rezou e resolveu deixar isso nas mãos de Deus realmente. E paramos de fazer as visitas que a gente já estava fazendo com muita frequência e repousamos mesmo na vontade de Deus. E fomos fazer uma viagem. Quando nós chegamos nessa viagem, o telefone tocou. Era do fórum. E a promotora, quando eu atendi, perguntou: Hilbert, a sua fila se encontrou com a fila do Pedro Hilbert. E foi um dos momentos mais extraordinários que eu posso imaginar na minha vida. Foi uma mistura de sentimentos. A minha mulher estava perto e ela já percebeu de longe o que estava acontecendo. E a gente só se abraçou e fomos procurar saber como é que a gente ia fazer a partir de agora, porque afinal de contas, por conta daquela notícia, muito das coisas que a gente estava preparando, nós deixamos de preparar. O quarto, por exemplo. E em 5 dias desse telefonema, Pedro Hilbert chega na nossa casa. Chega na Páscoa. Chega para transformar a nossa vida. Chega para virar totalmente tudo que a gente já tinha programado. Enfim, faz uma deliciosa bagunça na nossa vida. Então assim, a presença, a simples presença do nosso filho na nossa casa alterou toda a nossa vida para melhor. Nós hoje nos sentimos muito mais completos com a presença do Pedro Hilbert na nossa casa. Então esse é nosso propósito: falar para outros casais da questão da adoção, da bênção que é ter um filho em casa, e mesmo para casais que já têm filhos biológicos, a presença de um filho a mais dentro de casa. Lembrando que não existe essa figura de filho adotado, são apenas filhos nossos. O que eu posso dizer para você nesse momento, que está me ouvindo, é que muito provavelmente, nesse exato momento, existe uma criança que está esperando você para ser o pai ou a mãe dela. E cabe a você decidir se vai ou não acolher seu filho em casa. Obrigado.